Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Presto da linha Dungeons & Dragons, ou Caverna do Dragão para a gente aqui no Brasil, como ficou conhecida a animação, produzida pela Hasbro. É isso aí, mais uma figura dessa linha aqui, dessa coleção que é comemorativa, né? A Hasbro fez em comemoração aos 40 anos do desenho animado, por isso até que tá com esse logo 40 aqui na cartela. A cartela essa, como a gente vê aqui, é aquela Plastic Free da Hasbro, a gente vê até aqui no cantinho, né? Não tem plástico nessas embalagens aqui, é só papel, papelão e tudo mais, porque a Hasbro estava nesse período aí que queria eliminar o plástico das suas embalagens, mas no final a gente sabe hoje em dia que não deu muito certo e ela retornou a usar os blisters de plástico aqui na frente para a gente ver a figura. No entanto, como essa aqui é uma figura dessa época, a gente não tem aqui ele para ver, tem uma imagem da própria figura em si, né? Uma fotografia aqui com o fundo da animação deles entrando lá no Vortex, no portal para o mundo de Dungeons & Dragons, uma gravura bem legal aqui do personagem, bem parecido com o que a gente tinha no desenho animado. Aqui em cima o logo da linha de figuras, que era basicamente um fundo aí que a gente tinha no desenho animado mesmo. Quando a gente vira, também mais uma imagem da figura com os seus acessórios, inclusive o dado para jogar RPG que acompanha essa figura aqui, o D4, e outros dois personagens que são da Wave 2, se é que a gente pode assim dizer, dessa linha, né? Ela não saiu toda de uma vez, saiu em duas partes, então além do Presto nós temos o Eric e a Sheila aí compondo essa Wave 2 e completando o time todo, né? Completando a coleção. Parte de baixo aqui nós temos questões de legais e de segurança da própria Hasbro. Então, com isso colocado, vamos abrir aqui essa cartela e ver como é que ficou o nosso Presto aí em sua versão de figuras de ação pela primeira vez, né? Vamos lá. Só para demonstrar aqui nessas Plastic Free como é que funciona, como é que as figuras vêm. Se por acaso você ainda não viu outros reviews nossos aqui dessas figuras, né, dessa linha de figuras, como eles não tem blister e tal, a gente tirou aqui já a fita adesiva apropriadamente para mostrar como é que as figuras vêm, né? Então elas vêm aqui, você remove essa parte aqui e aqui nós temos como é que a figura vem. Manualzinho aqui, tá? Simplesmente mais parte de segurança mesmo aqui, questões legais da Hasbro. E aqui um saquinho de papel de seda, até parece, em que a gente tem os acessórios que vem com a figura. Aqui e tal. Tudo que vem de extra com ele aqui, pra gente verificar. E aqui a própria figura em si. Então a única coisa de plástico que a gente tem aqui mesmo são as fitas adesivas que fecham aqui, que lacram a figura, né? O restante é tudo papel ou papelão. E aqui está ele, o nosso Presto já liberto da sua cartela, então da sua embalagem plastic free, vamos assim dizer. Então, com tudo isso colocado, vamos colocar ele em pé aqui certinho e ver como é que ficou essa figura aqui. Bora lá! Prontinho, aqui está ele, nosso mago lá da equipe de adolescentes, né, que ficaram presos no mundo de Dungeons & Dragons. Para a gente ver melhor os seus detalhes, a gente começa falando como sempre aqui da sua altura. Ele está aqui meio que por volta de 14 centímetros aproximadamente. Está dentro da escala aí de 6 polegadas, se a gente se lembrar que eles são adolescentes, então eles são um pouco mais baixos, não são adultos, então eles estão dentro aí de uma escala de figuras de 6 polegadas, porque eles são um pouco mais baixos, né? Eles são jovens ainda. Então a gente pode começar aqui falando dos seus detalhes. É uma figura bem simples, como a gente já viu em outras figuras dessa mesma linha aqui, uma vez que são figuras baseadas em desenho animado. Então não é para ter muito sombreamento,
coisa de pintura nem nada, nem espere isso, são figuras mais simples, figuras que tem uma vibe aí mais de animação mesmo. Então por conta disso tem cores mais chapadas, cores mais simples, né? Um contraste aqui que a gente nota entre cinto e roupa dele aqui, a túnica dele, mas tá tudo bem interessante, bem legal aqui. Ele tem esse saiote aqui, bem parecido com o que a gente viu no Vingador, é de um plástico flexível aqui, né? Permitindo você articular a figura, né? Mover a perna aqui e tudo mais, só que eu acho que por conta dessa grande saia que ele tem aqui da túnica dele, não vai acabar sendo muito movimentado, né? Especialmente para expor a figura, né? Você não vai ficar colocando ele em poses dinâmicas nem de ação, até porque ia ficar meio estranho, né? Você ficar com a parte da túnica aqui levantada, com as pernas dobradas e tal, né? Então ele vai ficar mais em pé mesmo, eu acho, que acaba sendo a finalidade aí dessa figura como colecionável, ser exposta, né? A gente nota aqui também os detalhes da manga longa aqui da túnica dele, que faz sentido porque era assim no desenho animado. Quando ele fica com o braço dobrado assim é normal, né? Mas fica meio estranho se você por acaso dobrar o braço dele para cima, o pano, né, ficaria do lado aqui, né? Mas é a maneira que chegaram aí para tentar emular o que a gente tinha no desenho animado. Fora isso, nós temos pintura aqui na gola da túnica dele, azulzinha, a parte aqui do cinto com a bolsinha é bege, e aí a gente chega aqui no seu rostinho, que é uma parte bem interessante. O pessoal normalmente reclamou aí dessa linha aqui, especialmente por conta das esculturas de face, dizendo que eles estavam meio mangá, meio anime demais. Eu, como eu já falei em outros reviews, eu não acho. Tá bem bonitinho, bem pintadinho. Olha só os detalhes do olho dele, né? A gente nota que ele tem olhos castanhos, mas a gente tem a pintura da pupila, brilho na pupila, sobrancelha pintadinha. Inclusive a solução que acharam aqui para os óculos, ele era um personagem que usava óculos. Eu achei bem interessante aqui. Eu achei que ia ser um item extra, um item à parte, e normalmente figuras que tem óculos fica meio estranho, né? Eu acho que fica meio fora de sintonia aí com o restante da escultura do rostinho. Aqui os óculos estão esculpidos no rosto dele, olha só, mas de uma forma que não fica estranho, né? Não fica aberrante, mesmo quando você deixa ele meio viradinho assim, olha que legal, não fica fora, né? Não fica diferente. Eu achei uma solução muito legal a forma como deixaram os óculos dele aqui, os óculos um pouco para baixo da linha dos olhos, né? Aquele tipo de pessoa que normalmente os óculos ficam caindo, ela tem que ficar levantando com a mão, né? Mas tá bem legal o cabelinho dele, meio comprido aqui também por sobre as orelhas, tá meio orelhudinho aqui com as orelhas um pouquinho mais salientes aqui, mas é mais ou menos como eu me lembrava do Presto mesmo no desenho animado. Então tá bem transcrito aí o que a gente tinha no desenho animado. A gente olha aqui inclusive a escultura das botinhas dele, exatamente como a gente tinha na animação. Então, no geral, eu acho que tá uma figura bem feitinha assim, tá transcrevendo bem aí o que a gente tinha no desenho animado. Vamos falar agora das articulações dessa figura aqui, e essa linha tem uma característica interessante, que as figuras não são todas igualmente articuláveis, né? Uma tem uma articulação a mais que a outra, uma tem a menos, tem um pouco diferente, e esse caso aqui no Presto, ele é um pouco mais parecido com o Hank, não é tanto quanto o Bob nem a Diana, que a gente já teve review aqui no canal. Vou convidar você para dar uma conferida aí nos outros vídeos que a gente tem dessa linha aqui. Então a gente pode começar falando aqui da cabecinha dele. Ele pode girar para os lados, essa cabeça aqui, pode subir pouco por conta desse cabelo que ele tem aqui, e pode descer bastante aqui. Ele tem articulação aqui no ombro, na altura do ombro, que pode subir até aqui, pode girar 360 graus. Tem articulação simples aqui no cotovelo, que pode, além de dobrar, pode girar para os lados. É uma articulação simples que a gente tem visto muito em várias figuras aí, normalmente, né? Temos articulação aqui também na altura do punho, que pode girar e subir e descer aqui a mãozinha. Temos articulação aqui na cintura, permite o giro. Aqui, por conta da túnica dele, temos um corte para permitir que você abra as pernas do personagem aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que é.
é um pouco mais difícil, né? Tem articulações muito duras essa linha de figuras de ação aqui, então normalmente a gente tem medo de ficar forçando demais por quebrar, porque tem vários relatos na internet de pessoal que acabou quebrando. Então, além de abrir até aqui, não quero forçar muito mais além disso, ele pode também ir com a perninha para frente e com a perninha para trás, mas a túnica atrapalha bastante mesmo aí por conta da escultura aqui que a gente tem na própria figura mesmo. Temos articulação simples aqui no joelho também, que além de dobrar também permite girar, e articulação aqui no calcanhar que pode descer, pode subir, e também tem aquele joguinho. É bem característico da Hasbro. A Hasbro foi meio pioneira em colocar esse joguinho aí nas suas figuras de ação aí nos pés, que ajuda bastante, especialmente você colocar a figura em pé, né? Então eu acho bem legal aí. Tá bem articulada, dadas as limitações que a própria figura tem na sua escultura. Então acho que tá dentro aí do esperado. Vamos falar agora dos seus acessórios. O primeiro que a gente cita é um que acompanha todas as figuras dessa linha aqui, cada um diferente do outro. E no caso do Presto aqui, nós temos um D4, né? Um dado com 4 faces. Para os jogadores de RPG de plantão, bem legal esse bônus extra aqui, uma vez que a animação nasceu exatamente do famoso jogo aí de RPG. Bem legal aqui a referência e vir cada uma das figuras com um dado. Então quem gosta de jogar também já ganha uns dados aí para as jogatinas. Além disso, nós temos 2 efeitos de magia aqui, de um plástico bem maleável aqui, a gente nota. Esse aqui é mais durinho, esse aqui é bem flexível, bem bonitos até para demonstrar como se o Presto estivesse lançando algum feitiço, bem interessante. O que a gente nota aqui que ambos têm um encaixe aqui, vocês notam aqui, né, para você encaixar exatamente no capuz dele aqui, ó. Tem aqui essa forma de encaixe para você colocar aqui, se você quiser simplesmente colocar que tá saindo aqui um efeito mágico, né, do capuz dele, ou então até que ele está tirando e lançando o feitiço, você pode também aí tá colocando para que ele estivesse soltando com as mãos, né? Exatamente como a gente tem na embalagem dele, ele fazendo isso aqui. Então, esse chapéuzinho também tem mais uma função de encaixe aqui que a gente nota nesse cabelinho aqui, que também tem o mesmo tipo de plug aqui para você encaixar. Então, a gente nota que o Presto tem, então, um cabelo extra para você exatamente trocar. Lembra até um pouco Playmobil aqui para trocar cabelinho, né? A gente coloca aqui. Caso você não queira fazer o Presto lançando feitiços do chapéu e queira expô-lo usando o seu chapéuzinho. Então tá bem legal aqui, várias opções aí para você expor o seu personagem. E chegou aqui a nossa hora da comparação, em que a gente compara a figura que está sendo revisada com outras ou outras versões dele próprio, quando houver, se a gente tiver aqui na coleção, ou então outras de outras linhas, ou até da mesma linha, para a gente ver a questão de escala, né? E é o caso aqui, a gente está comparando o Presto da linha Dungeons and Dragons com a Diana e com o Hank, ambos também da mesma linha D&D, né? Pra gente ver aí a questão de altura, tá bem legal, tá bem interessante. O Presto aí tá um pouquinho levemente mais baixo que o Hank e tá de uma altura bem similar aí à Diana. Então eu acho que tá tudo dentro aí, afinal havia algumas pequenas diferenças de altura entre eles, lembrando que é uma linha que todo personagem é diferente, então a gente não tem reaproveitamento de base em nenhum até o momento, que é bem legal. Então a figura de cada um ser de bases distintas, o que é bem legal aí com relação a esta linha aqui, tá? Então a gente nota aqui, interessante, a gente não tem outras versões do Presto, até porque essa é a primeira linha de figuras de ação articuladas de Dungeons and Dragons baseada no desenho animado, né? Então tá bem legal aqui a gente ver como é que eles estão aí, tá montando uma equipe aí, tá montando um set bem legal aí essa coleção. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Presto da linha Dungeons and Dragons da Hasbro. Uma figura que, a meu ver, está transcrevendo bem aí o que a gente tinha de personagem na animação. Eu, particularmente, não tenho as reclamações que o pessoal chegou a ter aí de as figuras parecerem mangá, anime demais, né? Que os rostos não estavam parecendo. Eu não tenho essa reclamação não, porque afinal, poxa vida, são as primeiras figuras que a gente tem dessa animação aqui, um desenho animado que foi tão importante, especialmente pra gente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele não foi tão famoso, mas aqui pra gente fez um sucesso tremendo e nunca teve bonequinho dessas figuras aqui. Então eu tô contente pra caramba de ter uma reminiscência aí da minha própria infância
tá colocado aqui na minha prateleira, montando esse set aí com os personagens. E afinal, esse aqui é mais um personagem para a gente completando a nossa série de vídeos de reviews dessa linha de figuras de ação aqui, que eu recomendo com certeza. É uma figura que tá bem legalzinha. Hoje em dia eu acho que já tá um pouco mais difícil você encontrá-la. Ela chegou a ficar bem em conta, aliás, vários outros personagens aí, quando saíram estavam carinhos, mas os preços baixaram logo depois, ficou fácil. Foi mais ou menos a época que eu consegui pegar também as figuras que faltavam, e aí eu completei aqui. Então a gente vai conseguir fazer uma série de vídeos para representar cada um dos personagens aí que saíram nessa linha. Minhas únicas, vamos assim dizer, reclamações com relação a essa figura é a questão das articulações, fica bem limitado aí, especialmente por conta das pernas, por conta da túnica dele, mas não tem o que fazer, né? É a aparência do personagem, é desse jeito. Eu acho que a Hasbro aqui tentou fazer o seu melhor para poder deixar pelo menos a figura articulada, né? Você pode tentar aí colocá-lo em poses com as pernas mais dobradas, mais abertas e tal, mas eu acho que ainda fica um pouco difícil por conta da túnica. Por mais que ela seja flexível, ainda fica meio estranho a aparência quando você vai deixá-lo, por exemplo, com a perna dobrada, joelho dobrado e tudo mais, né? Fica muito pra frente. Mas fora isso, é uma figura que tá bem legal, recomendada aqui no Classic Edition Toys, tá ok? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Temos vídeos postados toda semana aqui, toda sexta-feira aqui no Classic Edition Toys. Se você gosta de figuras de ação, gosta de saber detalhes, ver esses reviews aqui, ver essas resenhas, acredito que vai gostar aqui do conteúdo do nosso canal. Então eu te convido aí, dá uma passeada pelo nosso conteúdo, que acredito que você vai se interessar e vai curtir. E se gostar, não esqueça de deixar sua inscrição, compartilhar com os amigos, deixar um comentário aqui com a gente também, porque todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é legal e que merece ser divulgado aqui dentro da plataforma. Beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!